Vamos lá, então, vamos ver o que está acontecendo com o Banco do Brasil hoje, dia 4/8 de 2025, 2 horas da tarde, né? Depois de uma queda na sexta-feira, que acelerou, né? O Banco do Brasil estava caindo por volta de 1,5% e de repente ele chegou a bater quase 7,5% de queda. Vamos ver o que aconteceu e vamos ver como que a ação está se comportando hoje. Lembrando que eu já falei sobre o contexto, né? O que está acontecendo realmente com o Banco do Brasil. Eu vou deixar o card aqui. Não vou falar de novo sobre o contexto, né? Questão de balanço, questão de IFRS, uma nova resolução do Banco Central, onde você tem que fazer um provisionamento diferente, né? Até então era um provisionamento, digamos assim, é, tabelado pelo Banco Central. E agora as instituições financeiras elas estão tendo que se adaptar a uma nova resolução, onde tem uma intersecção do que a gente chama de Bacen Gap com IFRS. Então a forma de provisionamento ela muda, ela sai de uma forma tabelada, né, para uma forma de três estágios que a gente chama. Né? Esses três estágios, antes de você ver uma deteriorização do crédito, né, você já tem que fazer um provisionamento, digamos, antecipado, tá? Mas quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui no card. Vamos para a tela e vamos ver exatamente o que está acontecendo hoje e o que aconteceu um pouco na sexta-feira, tá? Então eu lembro que na sexta-feira eu estava até mandando aqui mensagem pro grupo aqui das pessoas que são meus alunos, né? E eu mandei lá, ó, Banco do Brasil, né? Tá chegando. Deixa eu baixar aqui, né? Vou mostrar. Ele estava chegando. Banco do Brasil tava aqui, né? Eu até comentei lá no grupo. Ele falou assim, ó, se ele fechar abaixo do 19,88, né? Ele pode vir buscar aqui os R$ 18, 18,20, né? E peguei e mandei lá no grupo. Na hora que eu mandei, assim, passou uns 5 minutos, de repente ele acelerou muito forte aqui e até chegou a bater o nosso primeiro ponto aqui de queda, né? Mais um ponto aqui de queda, né? Que foi nos 18,22. Ele chegou a bater 18,12, né? O que que realmente aconteceu aqui, tá? Cara, pode ter insider information, pode ter um monte de coisa. O que a gente consegue observar é o seguinte. Vou trazer uma tela aqui, ó. O que aconteceu, né? Deixa eu ver se dá para aumentar essa tela aqui. Mas basicamente foi o seguinte: essa linha branca é o preço, tá? Isso daqui é lá na sexta-feira. Então, ó, quando o preço chegou aqui por volta dos 19,60, o que aconteceu? Dois players grandes, né? JP Morgan e Merrill Lynch, cara, simplesmente começaram a vender muito. Começaram a vender muito a ação, né? Isso geralmente acontece quando fundos, as próprias instituições financeiras, é o que a gente chama de ter acionado o stop, né? Agora, qual que é a razão deles terem acionado o stop? É difícil a gente saber. Mas o que a gente consegue ver é que foram duas instituições especificamente que começaram a vender muito e levaram o preço aqui para baixo, né? Então o preço chegou a bater lá, ó, 18,18 praticamente, né? Que é o que a gente vê lá no gráfico, tá? O que aconteceu naquele momento? Né? Foi tudo muito rápido, mas teve uma notícia que saiu, né, com as perspectivas de, né, tá vendo aqui, ó, vinha tranquilão, a ação vinha tranquila e de repente caiu, né? Então é mais um reforço que provavelmente esse balanço do Banco do Brasil para esse segundo trimestre, que vai ser divulgado no dia 15, né, eles até prorrogaram a data da divulgação, pode ser que continue vindo com um cenário ruim. Por quê? Os bancos, eles reportam os lucros a cada ciclo, né, a cada 3 meses, mas para o Banco Central, eles reportam mensalmente. Tá? E aí tem vários tipos de reporte, tem desde reporte de capital e o próprio reporte de resultado que vai para o Banco Central, que o Banco Central tem essa informação. E o Banco Central ele publicou, né, que em maio, um resultado mensal, né, de maio do Banco do Brasil foi muito fraco, foi de 500 milhões. Né? E, ou seja, para ele completar o que estava sendo programado para o resultado do trimestre, ele teria que dar muito lucro em junho. E aí, o que o mercado considera é que para ele ter tanto resultado em junho, de forma que ele conseguisse fechar o trimestre com o resultado esperado, era muito difícil. Tá? Então, esse pode ter sido o gatilho que fez com que aquelas duas instituições, JP Morgan e Merrill Lynch, estopassem ali a posição deles, né, antecipando um movimento de resultado daqui que vai ser do segundo trimestre que vai ser divulgado no dia 15 de agosto, né? Uma outra informação, mas eu acho isso daqui totalmente improvável, tá? Mas é uma opinião minha, Vinícius, com relação a aquela restrição, né, da lei que o Trump aplicou para algumas pessoas aí do alto escalão, do STF e tudo mais, né?
Então, há um receio que essas pessoas possam ter os seus bens congelados, e na maioria do funcionalismo público eles recebem, têm a grande parte do seu patrimônio ali no Banco do Brasil. Só que, na minha opinião, o Banco do Brasil tem um patrimônio tão grande, que a restrição de movimentação financeira de algumas pessoas físicas, isso daqui é impacto nulo. Tá? Então, eu vi muita gente na internet falando sobre isso. Para mim, isso daqui, cara, até descarto isso daqui. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: dado que essas instituições têm lá as contas, têm as aplicações financeiras, têm uma parte do patrimônio dessas entidades públicas, caso a instituição não respeite a lei, aí poderia vir dos Estados Unidos alguma restrição para a instituição financeira. Aí tudo bem, aí poderia ser aplicado qualquer tipo de restrição à instituição financeira brasileira, né? E todo mundo acredita que o Banco do Brasil poderia ser mais impactado justamente porque ele tem ali dentro dele toda a folha de pagamento de grande parte da federação, né, dos funcionários públicos. E eu acho improvável. Eu acho que simplesmente foi uma antecipação do resultado mesmo, como o próprio Banco Central divulgou, né, é um resultado de maio muito abaixo do esperado, né, e isso corrobora que o próximo resultado do trimestre vai vir ruim ainda, que vai ser divulgado no dia 15 de, de novembro, tá? Uma questão para nós que operamos opções, né? Falando especificamente do Banco do Brasil, o dia 15 de novembro é exatamente o dia da rolagem das opções. Parece até que fizeram de sacanagem aí com a gente, né? Porque fica difícil a gente se posicionar bem no dia da divulgação do resultado, vai ser o dia de rolagem das opções, tá? Mas só uma informação. Daqui a pouco eu volto ali nas notícias. Vamos analisar então aqui diretamente na tela Banco do Brasil. Então, Banco do Brasil, ó, com a queda de sexta-feira, né, ele chegou a bater uma queda de 38%. Hoje, Banco do Brasil tá respirando um pouquinho, né? Respirando 2,6% positivo, né? Tá respirando, mas ele praticamente ele atingiu o nosso alvo. Atingir o alvo, tá? Vamos tirar um pouco dessa de alguns enigmas, digamos assim, do mercado, né? Não quer dizer que ele bateu o alvo, que pô, as operações que a gente estava posicionado deu sucesso. Não, principalmente nas operações de opções, porque as operações de opções elas dependem de maturidade, ainda mais quando a gente trabalha com tempo a nosso favor, que é a letra grega do teta, né? Então, como a gente ainda tem alguns dias, praticamente aí 10 dias para rolagem, o teta, dependendo da posição que você faz, ele ainda não, ele já amadureceu, digamos assim, mas ele ainda não passou a se corroer rapidamente, né, que é o time decay. Então, por mais que ele tenha batido aqui, que era eu tenho posição aqui montada exatamente aqui nos R$ 18, só que como o Teta não amadureceu, né, não maturou da forma que eu esperava, porque aconteceu isso muito rápido, dava para ter saído da posição, até dava, mas as opções, naquele momento, como a vol subiu muito rápido, ainda não tinha liquidez no book para a posição que eu tenho, tá? Então não foi possível sair. Hoje a posição está voltando, então você acaba devolvendo um pouco, tá? Mas a minha expectativa ainda é que ele fique aqui nessa região dos R$ 18, antes da divulgação do balanço. Depois da divulgação do balanço é outra história, mas é isso que eu estou querendo dizer. Como a gente já está posicionado, e a rolagem vai ser no próprio dia 15, vai ser a divulgação do balanço, a gente ficou meio sem ter o que fazer nessa operação, né, que a gente está posicionado aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pelo Profit, ele, né, na sexta-feira ele bateu aqui uma região de sobrevendido, né? Agora está se recuperando um pouquinho. Então, realmente na sexta-feira, quem teve coragem, dava até para ter montado posição. Se você fizer tudo quanto é tipo de análise, né? Análise de fluxo de caixa, valuation do Banco do Brasil, analisar o PL, analisar os pares, você vai ver que o Banco do Brasil está descontado. Mas assim, ele está descontado em relação ao quê, né? Essa é a grande pergunta que ninguém fala. Ah, ele está descontado em relação aos pares. Ah, ele está descontado em relação ao histórico. Ah, ele está descontado em relação a não sei o quê. Tá, tudo bem, legal. Mas qual que é a perspectiva do balanço atual? Né? Foram lá e analisaram é, todas as operações do agronegócio que entraram na nova forma da resolução, né, da intersecção do Bacen Gap com o IFRS, para mensurar o quanto que o Banco do Brasil ainda tem que provisionar, dependendo dos estágios, dos 3 estágios que cada operação está caminhando, porque da forma que foi divulgado o resultado do primeiro trimestre, que falaram que teve uma deterioração muito forte nas operações do agronegócio, cara, a tendência nessa nova metodologia é que as coisas continuem se degradando.
tá? É como se você tivesse assim, as coisas não vão melhorar, elas só passam a melhorar depois que elas se degradam por inteiro. Então as operações que nessa nova metodologia que estavam ruim, cara, se ela estava no estágio 2, por exemplo, ela não vai melhorar. A chance dela melhorar é muito pequena. Então, ela primeiro vai piorar mais. Eles vão tirar todo esse bolo de operações do estágio 2, vão levar para o estágio 3, ou seja, fazer mais provisionamento, porque provavelmente a operação vai dar um default. Né? O que é o dar o default? A contraparte não vai pagar, o banco vai ter que arcar com esse prejuízo. Para ele não arcar 100% com o prejuízo, ele já vai provisionando ao longo do tempo. Ele vai ter que provisionar mais, ou seja, provisionando mais, esmaga a margem financeira do banco e o resultado vem ruim por consequência. Então, a tendência é que assim, num espaço de tempo, dependendo 6 meses até um ano, o resultado, no caso aqui do Banco do Brasil, ele vai ser espremido para depois começar a melhorar, tá? Então, se for verídico todas as informações que estavam ali no press release, no material de divulgação de resultado do Banco do Brasil, se aquilo tudo for verídico, a tendência é que o resultado ainda piore por um tempo antes de melhorar, tá? Agora, se o resultado vier melhor do que veio no primeiro trimestre, não vai ser por causa dos provisionamentos dessas operações ruins, vai ser por causa de alguma outra linha de negócio que pode ter se sobressaído, tá? Mas se você olhar único e exclusivamente essa linha de negócio, ela tende a continuar piorando por um espaço de tempo, tá? Então, quando a gente fala que tende a piorar, né, provavelmente o resultado vai continuar piorando ainda, de novo, a não ser que venha uma outra linha de negócio que cubra, né, esse resultado ruim do banco como um todo. Pautado nisso, aí você vai falar assim, eu, Vinícius, isso inclusive eu falo nos meus treinamentos para os meus alunos, né? Depois de uma ação ter caído, corrigido, digamos assim, né, 38%, cara, é hora de você começar a montar a operação. Só que no caso específico do Banco do Brasil, fazer operações, por exemplo, de entrar, eu tô vendo muita gente na internet comprando ativo, e não tem nada de errado. É pro holder, que o cara quer segurar a ação por um tempo, e realmente, olhando essas análises mais superficiais, ela está descontada. Agora, se a gente for começar, já não entraria diretamente no ativo, eu venderia put, né? Vender put aonde? Cara, primeiro nos R$ 18 e depois nos R$ 17, tá? Que seria o nosso outro ponto de parada. Mas, sinceramente, eu esperaria vir o resultado do segundo trimestre, tá? Quem não está posicionado, né? Lembrando que na indicação de investimento não é nada, é só uma análise aqui minha, e essa análise minha pode mudar a qualquer momento. Eu posso enxergar alguma outra variável no mercado e eu posso mudar e não fazer um vídeo comunicando a ninguém que a minha opinião mudou, né? Mas neste momento que eu estou gravando o vídeo, essa é a minha visão aqui didática, né, para estudos, para fins didáticos de Banco do Brasil. Tá bom? Vamos dar uma olhada nas volatilidades, né? Então, aqui na sexta-feira ele chegou a bater uma região sobrevendida, mas voltou bem rápido hoje, né? Está subindo em torno de 2,5%. Se a gente for olhar a volatilidade aqui do Profit, a volatilidade está. Eu vou até esquecer o número aqui, tá? Vamos dar uma olhada mais na parte visual. Ela voltou a subir um pouquinho, tá? Se a gente olhar o Ivy Hank, eu ainda vou fazer uma aula sobre o Ivy Hank, mas digamos que o Ivy Hank é o resumo da volatilidade implícita ao longo do tempo. Você vê que subiu e subiu bastante. Então aqui, ó, eu estou pegando desde agosto de 2024 até agora, até este momento, né? Então o Ivy Hank está muito alto. Quando o Ivy Hank está alto, a gente passa a olhar o quê? A venda de volatilidade, tá? Aí a gente tem que olhar operações baseadas em venda, tá bom? Os próprios operacionais de venda de put, que no caso, dentro dos nossos treinamentos, são todos os operacionais da etapa 1. Olhando um pouco mais, né, vamos dar uma olhada aqui no opções.net, tá? Então, realmente, ó, aqui é um ranking das ações com maior volatilidade. O Banco do Brasil, ele subiu no ranking porque, cara, o Banco do Brasil praticamente não acontecia nada há muitos anos, né? E de repente, com essa alta volatilidade, ele começou a aparecer aqui no ranking de volume financeiro, ó. Se eu não me engano, tá até o maior volume financeiro, ó. Deixa eu ver se dá para filtrar. Ó, segundo maior volume financeiro de opções, isso daqui até ontem, tá? Tá defasado aqui um dia. Foi de Banco do Brasil, né? Ganhando de Petrobras, por exemplo. Se a gente for olhar o Ivy Rank das calls, Banco do Brasil. Se a gente for olhar o Ivy Rank das puts, Banco do Brasil. Se a gente for olhar a vol implícita das calls, Banco do Brasil está aqui, ó. Se a gente for olhar das puts, está aqui também na mesma região, tá?
Que mais? Vamos dar uma olhada aqui no que a gente chama de smile de volatilidade, né? Ou skill de volatilidade. O que que é isso daqui, né? Tem vários gráficos aqui, tá? Mas é só deixa eu pintar aqui, que é só o primeiro que eu estou olhando, porque quer dizer para você colocar 6 ativos diferentes. Aqui eu coloquei o Banco do Brasil neste primeiro aqui, tá? Banco do Brasil. Então, é só isso daqui, tá? Aí você pode montar de várias formas. Você pode montar esse gráfico de call, de put, tá? Mas falando bem rápido o que que seria esse skill ou o smile de volatilidade, né? Ele funciona meio que assim, né? Então aqui você vai ter digamos assim, a vol, né? Nesse eixo e aqui os strikes, tá? E a teoria diz que um smile perfeito seria exatamente o smile, né? Esse daqui é o smile, né? Tipo um sorriso. Então, se você pegar os strikes aqui mais baixos, né? Que são os ITMs, aqui eles vão estar com a volatilidade alta. Depois, se você for andando aqui nos strikes, ele vai baixando a volatilidade, né? De forma que forma esse smile. Isso aqui é o mundo perfeito, tá? A gente sabe que não acontece isso porque cada ponto desse daqui, ele vai, ele vai ser formado baseado nos negócios, tá? Nos negócios, ou seja, nos deals, né? Ou seja, saiu o negócio? Saiu. Então, qual que foi o preço? Dado o preço, qual que foi a vol, tá? E o que que acontece? Às vezes você pode ter um negócio que foi, sei lá, tipo um direto de uma corretora para outra, ou a corretora deu contraparte para alguém, né? Que esse cara vai ficar aqui, ó. Esse cara vai ficar aqui, esse cara vai ficar aqui. Então não é perfeito, tá? Esse smile ele pode acontecer umas distorções assim, e geralmente acontece, tá? Não, ele não é perfeito, tá bom? Então vamos só dar uma olhada aqui, também, de novo, isso aqui exige um estudo mais aprofundado, mas você vê que realmente a volatilidade de Banco do Brasil para sexta-feira, né, ela distorceu totalmente. Ela até vem num desenho bonitinho, né, de um smile, tá? Aqui eu estou pegando só as puts, vamos pegar só as calls aqui para ver, ó, as calls também, mas as puts que tiveram grandes distorções, porque numa queda muito brusca, os holders eles tendem a procurar seguro. Então eles acabam pagando valores às vezes mais caro de um seguro. Por isso que eu falo, é que nem você vender água no deserto. Quando a pessoa está com muita sede, ela vai pagar mais caro para comprar aquela sua água. E aqui foi a mesma coisa. A ação caindo, na hora que ela começou a derreter, cara, os holders começam a correr atrás de seguro. Quem vende seguro vende mais caro. Foi isso que aconteceu. Olha a volatilidade das puts. Agora, se você olhar a volatilidade das calls, elas não se mexeram tanto que nem se mexeram as volatilidades das puts. Tá bom? Deixa eu tirar até, vou tirar o vencimento aqui e tal, colocar put. Ó, realmente, olhando pro próximo vencimento, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela até tende a formar um smile, né? O que eu estou querendo dizer com isso, com o Smile? Se ele não forma esse Smile, você pode tradear a volatilidade. Então, se você pode ver aqui, por exemplo, a volatilidade que está alta, o que que a gente faz? Venda de volatilidade. Resumo da ópera. Eu estou mostrando isso daqui na parte técnica de opções, mas você viu que simplesmente quando a gente olha ali no IV Rank, que eu mostrei que a volatilidade está alta, eu falei, se a volatilidade está alta, a gente, como um bom comerciante, a gente vai vender, porque a gente vende caro para comprar barato, tá? E aqui seria você se aprofundar níveis técnicos aqui sobre volatilidade. Volatilidade é o coração de quando você opera opções, tá? Volatilidade significa como que os grandes players eles estão se movendo dentro do mercado financeiro, tá? Se você pega um grande fundo, é raríssimo, né? Dependendo do tamanho do fundo, se eu estou falando em fundos muito grandes aqui, fundos internacionais, BlackRock, por exemplo, quando ele vai vender um ativo ou quando ele vai comprar um ativo, raramente ele vai a mercado, porque ele vai distorcer muito o preço. Vídeo que aconteceu com o JP Morgan e com a Merrill Lynch. Só que foi um caso diferente, eles tiveram que estopar a posição. Aí não tem, é barata corre. Né? Que nem o chinês vir aqui e pedir me dá meu dinheiro, né? Tem que tirar o dinheiro e acabou. Mas quando ele tem tempo para fazer, montar uma posição, ele vai via opções. Tá? Então, via opções significa o quê? Quando você vê que a volatilidade está se movendo muito rápido, significa que tem players se movendo dentro daquele ativo, querendo montar ou querendo desfazer posição em relação a alguma ação. Tá bom? Então, vou considerar isso daqui como um giro de mercado do dia
4/8, tá? Começando a semana de agosto, aí, primeira semana realmente de agosto, falamos aí um pouco sobre o Banco do Brasil, do contexto, o que que aconteceu na sexta-feira para o Banco do Brasil, teve player mexendo no mercado, dado uma possível condição de notícia de resultado ruim ainda. E o porquê do resultado ruim? Por causa da intersecção da nova resolução do Banco Central, onde a forma de soltar o balanço contábil, Bacen Gap com IFRS, né, elas vão ter uma intersecção agora que muda a forma do provisionamento da PDD, provisão sobre devedores duvidosos. Até então era baseado num tabelão do Banco Central e agora ela vai passar a ter estágios, né? São 3 estágios sobre a perda esperada. Então cada estágio significa uma deteriorização a mais. Então se o tomador de empréstimo fica em atraso, né, você vai andando e você vai provisionando cada vez mais nesses 3 estágios. Até então, no tabelão do Banco Central, é como se primeiro ele ficava inadimplente, né, ou vários dias inadimplente para depois você provisionar. Agora não, agora você vendo uma piora, uma deteriorização do crédito, você já tem que provisionar antes, tá? E quando você faz essa troca desse tabelão para o IFRS, você vê que muito daquelas operações de crédito que você não estava provisionando o tanto que você deveria provisionar, agora você tem que provisionar. E aí eu comentei que se tudo for verídico do que veio, do que o Banco do Brasil soltou, né, no último resultado do primeiro trimestre, sobre a provisão ali na questão do IFRS, se tudo aquilo for verídico, ainda tende a piorar antes de melhorar alguma coisa. Então, o Banco do Brasil poderia visitar aí os R$ 17 fácil, na minha opinião, tá bom? Então é isso, o giro de mercado do dia 4/8 fica por aqui.